Olá, tudo bem com você? Bora lá, resolução. Essas questões com retas paralelas, elas são assim, algumas são muito bem elaboradas. E você tem que ter um certo domínio, conhecimento matemático, tá certo? Para poder resolvê-las. Aí eu fiz aqui, tá? Em cada slide a gente vai ver, eu escrevi a resolução bem direitinho, tá? Para você compreender, ok? Então vamos lá. Então ele diz que R e S são retas paralelas e esta aqui é uma reta transversal. Esta reta transversal, quando nós passamos aqui, certo? Ela determina alguns ângulos e esses ângulos têm algumas propriedades, características entre si, tá? Até nomes eles têm, ok? Tá certo? Bem, aí nós temos aqui, ó, nós temos a terceira questão aqui, tá certo? Ele diz que esse ângulo mede 3/4 de x. Esse ângulo mede 2x menos 75, tá certo? E esse ângulo mede y. E ele diz que R é paralelo a S, então nós vamos, por isso, através disso, tá certo? Nós vamos calcular o valor deles, entendeu? Aí, a primeira coisa que você vai observar é que esses ângulos aqui, ó, eles têm a mesma cor, tá? Isso para facilitar a sua compreensão na hora de resolver, tá? Se eles têm a mesma cor, então isso quer dizer que aqui nas retas paralelas, esses ângulos recebem o nome de ângulos correspondentes, tá certo? Vejam que nas retas paralelas eles ocupam o mesmo espaço, aqui e aqui. Então, tá certo? Nós podemos dizer que ângulos correspondentes têm a mesma medida e são congruentes, tá? Só que aqui você tem, a incógnita x e você tem aqui outra equação. Então, o que é que nós vamos fazer? Tá certo? Se ambos correspondentes têm a mesma medida, então nós vamos escrever esta equação aqui, tá bom? 3 vezes x dividido por 4, tá certo? 3/4, né? É 3 vezes x dividido por 4 é igual a 2 vezes x menos 75. Aí, como esse 4 está dividindo, então, o que é que você vai fazer? Tá? Você vai passar para o outro lado, igual a setinha que eu coloquei aqui, Você vai passar para o outro lado e esse 4 vai multiplicar, tá certo? Essa equação aqui, 2x menos 75. Aí nós vamos escrever, 3x vai ser igual a 4 vezes essa equação que está aqui, tá certo? 2x menos 75. 3 vezes x é igual a 4 vezes 2x dá 8x, menos, tá? Mais por menos é menos. 4 vezes 75 dá 300, tá certo? 3 vezes x é igual a 8 vezes x menos 300. Né? Então, o que eu fiz? Eu peguei 8x, passei 3x para o outro lado, ficou menos. E eu passei o menos 300, eu passei para o outro lado, ficou 300, tá? 8x menos 3x dá 5x, igual a 300 graus. Tá? 5 está multiplicando, então ele desce dividindo, aí vai ficar 300 dividido por 5. Então, o valor de x é igual a 60. Então, esse x que está aqui, ele mede 60 graus, ok? Se o x mede 60, então esse ângulo é 3/4 vezes x. Então, a gente vai pegar a fração 3/4 vezes x e a gente vai encontrar exatamente o valor do ângulo. Quantos graus ele mede, tá certo? Ok? Aí você substitui, no lugar de x você coloca 60. 3 vezes 60 dá quanto? Dá 180. 180 dividido por 4 dá 45. Tá? Até que eu coloquei do lado. Então esse ângulo aqui mede 45. E esse ângulo também, como ele é correspondente, ele também mede 45. A mesma coisa, tá certo? Ok? Aí, se x mede 45 graus, e aqui é correspondente, aqui também é correspondente a esse ângulo também, a mesma medida, quanto é que mede o y? Tá certo? Aí eu vou escrever outra equação que está aqui ao lado, embaixo, tá certo? Que é esta aqui, tá? Aí você vai observar o seguinte, que o ângulo y mais o ângulo que está aqui, que é esse de 45 graus, tá certo? Ele é um ângulo raso de meia volta. Então a gente vai dizer que y mais 45 é igual a 180.
Então, o y é igual a 180 menos 45. Então, o valor do y, quanto é? 135. Tá? Se esse ângulo aqui mede 45, para chegar em 180, tá? Aí só é você subtrair, ó, 180 menos 45. Então, nós vamos encontrar aqui, ó, 135. Aí, eu coloquei. Se aqui mede 45, aqui também mede 45. Esse ângulo que está aqui também é correspondente a este que está aqui embaixo. Então, eles têm medidas iguais, ó, são congruentes, ó, 135 e 135. Vamos somar. 135 mais 45 dá 180, ó, metade da circunferência, 180 graus. 135 mais 45 dá metade da circunferência, ó. Esse ângulo que está aqui, mais este aqui, é 180 graus, certo? Então, o x vale 60, tá certo? E o y vale 135, tá certo? Coloquei aqui, ó. Professor, eu colocou aqui esse ângulo 1 aqui, que é esse aqui, ó. 3/4 de x, que mede 45 graus, certo? Vamos lá, próxima questão. Se não me engano, essa é a letra B, né? A terceira letra B, tá? Da mesma forma, ó, a reta e S são paralelas entre si. Tem uma transversal, que é esta aqui, tá certo? Ela corta, tá? As retas paralelas e ela forma esses ângulos que estão aqui, tá certo? Tem mais ângulos, mas no problema nós temos esse aqui, tá? Esse ângulo aqui que mede 7x, esse ângulo aqui mede y e esse ângulo que mede 210, tá certo? Aí vamos lembrar de ângulos opostos pelo vértice, são ângulos que têm a mesma medida, tá certo? Então, y e 210, olha as setinhas. Então, eles têm a mesma cor, verde e verde. Isso quer dizer que esses ângulos têm medidas congruentes. Então, y é 210, pois esses ângulos são opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice, professor, qual é o vértice? Esse pontinho que está aqui, ó, ok? Esse ângulo que está aqui tem a mesma medida que esse. Então, eles, tá certo? Medem 210 graus, certo? Aí, nós queremos descobrir x e y, tá certo? Só que esse ângulo aqui mede 7x, esse mede y. Nós já descobrimos y, que é 210, tá certo? Sendo, tá? Eu coloquei 2D, não tem nada não. Sendo y igual a 210, e 7 vezes x igual a y, ó, 7x e y têm a mesma medida, pois são correspondentes. Então, nós podemos dizer o quê? Sendo y igual a 210, ok? 7 vezes x é 210. Aí 7 vai passar dividindo, então o x mede 30 graus. Tá certo? Ó. Quanto é 7 vezes 30? 210. Então, o ângulo x, tá certo? Não, o ângulo x não, desculpe. A incógnita x, tá certo? Ou a letra x mede 30 graus. O ângulo mede 210, tá? Tá aqui também o ângulo mede 210, tá certo? O ângulo, ok? Mede 210. O x, o valor dele que é 30 graus, ok? Vamos lá, a última questão, tá certo? Essa questão aqui é mais elaborada, tá certo? Mas são as mesmas retas paralelas entre si, R e S. Aí você tem agora duas transversais, esta que está aqui e esta que está aqui, tá certo? Aí ela vai determinar aqui alguns ângulos para a gente encontrar, tá certo? Aí ele pede, se eu não me engano na questão, é o valor de y, tá? Então, eu coloquei algumas coisinhas aqui, depois escrevi duas equações que é para a gente encontrar o valor de x e depois para a gente poder encontrar o valor de y, ok? Vamos lá. Ó, o ângulo indicado pela seta preta, que é este que está aqui, tá? Ó, esse aqui, mede 120 graus. Por quê? Porque ele é oposto pelo vértice ao ângulo de 120. Então, se aqui mede 120, aqui também mede 120, tá certo? Outra característica importante das retas paralelas, das transversais. O ângulo indicado pela seta azul, está aqui, ele mede 60 graus, porque eles são chamados de colaterais internos, tá? Os colaterais internos, eles ficam aqui, ó, do mesmo lado, tá certo? Da transversal, só que entre as retas. No caso, é esse aqui, que mede 120 graus, tá? A soma dos dois colaterais internos, que é esse e esse aqui, a soma deles dá 180, tá? Como a gente vai ver depois aqui, tá certo? Ó, 120 com 60 dá 180.
A soma de dois ângulos colaterais, sejam eles internos, tá certo? Ou externos, ok? Colaterais por quê? Porque estão do mesmo lado da transversal, tá certo? Ó, tá aqui, ó, esse e esse, ok? Se aqui mede 60 graus, aí aqui mede 2x e aqui mede 4x. Aí a gente vem para cá. Aí eu posso escrever a seguinte equação. 4 vezes x, ou 4x, mais 2 vezes x, ou 2x, mais 60. Tá certo? Então, esses três ângulos que estão aqui, ó, tá certo? Os três formam um ângulo raso de meia volta. E o ângulo raso de meia volta é 180 graus. Com isso, eu posso determinar, tá certo? Primeiramente, quem é o valor de x, ó. Ó, 4 mais 2 dá 6. Então, 6x mais 60 é igual a 180. 6x é igual a 180 menos 60, 120. 6 está multiplicando, desce dividindo. Aí x vai ser 120 dividido por 6. Então, o valor do x é igual a 20 graus. Tá? Se x é 20 graus, aqui é 4 vezes x. Então, aqui mede 80. Tá certo? Aqui vai medir 60. Se o x mede 20 graus, aqui, esse ângulo que está aqui, ó, que é 2x, mede quanto? Mede 40. 60 mais 40 mais 80, ó, dá 180 graus, tá? Que é o ângulo raso de meia volta. Os ângulos 4x e y, que são esses dois aqui, tá? Ó, veja que eles estão do mesmo lado da transversal, tá certo? E dentro das retas paralelas, então eles são chamados de colaterais internos, tá certo? E os colaterais internos, a soma deles dá 180 graus. Então nós podemos escrever a seguinte equação: 4 vezes x mais y é igual a 180, porque eles são colaterais, certo? Ok? Mas eu descobri quem é x, ó, tá certo? Viu? Para descobrir o valor de y, eu tive que descobrir o valor de x primeiramente. Por isso que ele é bem elaborado essa questão. Então, x mede 20 graus. Então, eu substituo, no lugar de x, eu coloco 20. 4 vezes 20 dá 80. 80 mais y é igual a 180. Tá certo? Qual é o valor de y? Aí você vem e subtrai. Tá certo? Ó, aqui é mais, fica menos. 180 menos 80, então o y mede 100 graus. Tá certo? Aí você vai procurar aí nos itens. Tá certo? Ok? Então o y mede 100 graus. Descobrir o valor de x. Tá certo? É uma questão bem elaborada, certo? Veja que a gente tem que fazer duas equações para poder encontrar o valor de y. Tá? Então, a gente tem que ter um bom conhecimento matemático, tá certo? Dessas questões. Tá? Então, é bom que vocês pesquisem aí direitinho melhor esse assunto, me perguntem para tirar as dúvidas, tá certo? Ok? Para a gente poder ajudá-los melhor, da maneira possível, ok? Tá certo? Então, o x mede 20 e o valor de y é igual a 100. Aí você tem aqui, ó, colaterais internos, ó, 120 mais 60 dá 180. 100 mais 80 também dá 180, ó. Tá certo? Esse ângulo aqui mais este aqui. Esses dois, tá certo? São colaterais internos, tá certo? E a soma deles dá sempre 180 graus, tá? Por isso que eu escrevi essa equação aqui. Aí eu descobri quem é primeiro o x com esta equação que está aqui. Aí eu tinha que descobrir quanto mede esse ângulo aqui, tá certo? Ó, que é oposto pelo vértice aqui, tá certo? Descobri o valor de x, substituo na outra equação, tá certo? Para encontrar o valor de y. Uma questão bem elaborada, tá certo? De matemática, tá? Espero que tenha ajudado. O professor Faustino nas aulas remotas. Um abraço.